Olá pessoal, meu nome é Edson Vieira, professor da FACE, da Universidade Federal de Goiás, e hoje estamos aqui para mais um vídeo do canal A Economia que Você Entende. E hoje a gente vai falar sobre uma publicação relativamente nova do IBGE, que é Áreas Urbanizadas do Brasil. Uma publicação que mostra, entre outras coisas, quais os estados, quais os municípios que são mais urbanizados do Brasil, quais são aqueles que têm mais vazios em termos de urbanização, enfim. Eu vou apresentar detalhes para vocês aqui, destacando o estado de Goiás e o município de Goiânia. Então, pessoal, nós vamos trabalhar hoje com essa publicação do IBGE que está na sua 4ª edição, Áreas Urbanizadas do Brasil, dando destaque ao estado de Goiás e ao município da capital do estado, como a gente sabe, é Goiânia. Então, é uma publicação diferente, é uma publicação que, me desculpem os técnicos, especialistas na área, né, mas eu vou falar aqui que é uma publicação que nos dá uma dimensão do grau de urbanização de cada estado brasileiro, de cada município brasileiro. Mas, na verdade, né, essa publicação apresenta as feições urbanizadas referentes às áreas urbanizadas, vazios interurbanos e outros equipamentos urbanos, como, por exemplo, a existência de universidades, a existência de igrejas e de outros equipamentos que caracterizam esse nível de urbanização de uma região. Então, o resultado disso é que você tem uma representação espacial que te permite fazer comparações dessas feições urbanizadas em termos de estados, em termos de municípios. Então, é uma metodologia que nos permite acompanhar a expansão, a estabilidade, a densificação e a retração das morfologias urbanas. Então, é um estudo que não se limita ao perímetro urbano, como alguns outros se limitam, é um estudo que utiliza imagens de satélite e combina essas imagens com outras informações do IBGE, dentre as quais eu destaco o CNEF, né, que é o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, que é um cadastro que foi atualizado em 2022 pelo Censo Demográfico, mas vem sempre sendo atualizado pelo IBGE, mas eu destaco 2022 porque aí a gente tem um levantamento do Brasil todo, e esse levantamento é algo, por exemplo, que nos permite apresentar essas características urbanas mais detalhadas que nós temos nessa publicação de 2022, né? Então, as 4 categorias distintas que essa publicação apresenta, ela nos dá distintas formas de ocupação do território nacional, como eu já disse, né? Áreas urbanizadas, e aí você tem a apresentação de uma categoria que representa residências, comércio, indústrias e serviços em cada município, loteamentos vazios, então aí você tem a identificação de vias, né, que tem poucas ou nenhuma construção. Outros equipamentos, como eu disse, se referem a aeroportos, universidades, indústrias, igrejas e estruturas urbanas, equipamentos urbanos de um modo geral, e vazios interurbanos, né? Parques, águas, vegetação inseridos no tecido urbano. Então, essas são as chamadas feições urbanizadas que o IBGE trabalhou nessa publicação, né? E aqui eu já trago alguns resultados. Nós temos aqui a distribuição das feições urbanizadas por grandes regiões e unidades da federação, né? Então, aqui a gente vê que a região sudeste é aquela que tem a extensão das feições urbanizadas mais densas no Brasil, né? Aí depois a gente tem aqui a região nordeste, região sul, seguida pela região centro-oeste, depois a região norte, né? Aqui, no caso dos loteamentos vazios, o destaque fica aqui para a região nordeste. Então, aí já falando sobre Goiás, e como eu disse, a gente vai falando sobre Goiás aqui, sobre Goiânia, né? Vou dar esses destaques regionais aqui, mas com isso a gente também consegue entender, consegue conhecer mais detalhes sobre essa publicação do IBGE. Então, eu tenho aqui um destaque de Goiás, na região centro-oeste. O estado de Goiás aqui na região centro-oeste foi aquele que em 2022 reuniu a maior área urbanizada aqui dessa macro-região, né? Então, uma área urbanizada bem superior à do segundo colocado, que foi a do estado do Mato Grosso, né? E o estado de Goiás também se destacou pela existência de loteamentos vazios. Então, a gente teve uma área significativa aqui em Goiás, e o estado ficou na 5ª posição nacional em termos de loteamentos vazios em 2022. Chama a atenção, no caso do estado de Goiás, né, a gente tem a região metropolitana aqui, que é composta de 21 municípios, que reúne aí cerca de 2,6, 2,7 milhões de pessoas, mas a gente tem também outras regiões do estado que têm muitas aglomerações urbanas. Aí eu destaco especialmente, além da região metropolitana aqui, a região do entorno do Distrito Federal, e também a região ali do sudoeste de Goiás, compondo Rio Verde, compondo
Jataí, Mineiros, né? A região ali também de Catalão, são regiões importantes que nos ajudam a entender essa colocação do estado de Goiás aqui no centro-oeste, né? É o estado que tem uma posição geográfica muito privilegiada e também relacionada a isso, a gente tem aqui uma situação geográfica e também climática que nos permite produzir uma grande magnitude de produtos agropecuários. Isso tem contribuído para que a gente tenha mais aglomerações urbanas em diversas regiões do estado de Goiás. No que se refere ao município da capital, Goiânia, aí o destaque não é só regional, o destaque é nacional. Então, Goiás teve esse destaque aí no Centro-Oeste, mas Goiânia, em termos de, e aí vou pedir desculpa novamente aí para os geógrafos, para os especialistas, mas eu vou mencionar em termos de grau de urbanização, claro que isso envolve conceitos, envolve detalhes maiores, né? Mas em termos de grau de urbanização, Goiânia ficou aqui na 5ª posição em nível nacional. Então, aqui, em termos de feições urbanizadas, né, Goiânia se destacando com a área de 304,42 km² de área urbanizada. Então, a 5ª maior extensão entre os municípios brasileiros, ficando atrás de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Curitiba. Então, é um ranking que coloca a Goiânia numa posição privilegiada em termos de urbanização, né? E isso, claro, que tem a ver também com tudo que eu falei em relação à questão da dinâmica que nós temos aqui no estado de Goiás, mas no caso de Goiânia também destaco o fato de que Goiânia reúne aqui um grande centro administrativo regional, é um município também que conta com uma rede de saúde muito ampla, que atende não apenas vários outros municípios do estado de Goiás, mas também pessoas de outros estados, tem um comércio muito pujante. A gente tem também por aqui, junto com Aparecida de Goiânia e com Anápolis, muitas empresas de um polo farmacêutico, um polo farmoquímico aqui, né? E aí, com isso, a gente tem também, juntamente com essa dinâmica do agronegócio, um crescimento populacional que tem se dado acima da média nacional, abaixo da média do estado de Goiás, mas acima da média nacional, e com isso uma verticalização muito grande do município, né? Uma verticalização, muitas pessoas morando em apartamentos. Se a gente olhar os dados aí de 2010 do Censo Demográfico do IBGE, a gente percebe que a gente tinha aí cerca de 15% da população vivendo em apartamentos naquele ano, e no censo de 2022 esse percentual passou para mais de 24%, né? Então, tudo isso mostra que Goiânia vem crescendo muito, assim como o estado de Goiás, vem se urbanizando, mas como eu disse, no caso de Goiânia o destaque é nacional, e aí a gente tem um espalhamento dessa urbanização, né, avançando sobre áreas rurais, sobre áreas que antes eram áreas vazias, e aí você tem um crescimento não apenas vertical, mas também horizontal, né? Tudo isso denota a urbanização que a gente está tendo aqui no município da capital, isso vem se destacando, a gente tem aí várias informações, às vezes destacando, por exemplo, a pujança da construção civil aqui na capital do estado de Goiás, e claro, né, eu vou abrir um parênteses aqui, vou chamar atenção para esse crescimento também em outros centros urbanos importantes aqui do estado, por exemplo, Rio Verde, Catalão, Itumbiara, né? E como eu disse, isso tem a ver aqui com essa dinâmica diferenciada que a gente tem em termos de econômicos aqui. O estado de Goiás crescendo acima da média nacional há vários anos e Goiânia como centro desse crescimento. E, como eu disse, Goiânia é um município que se destaca por ser a capital, mas envolve aqui, nós temos a região metropolitana aqui que envolve cerca de 21 municípios, a população de Goiânia crescendo, atingindo mais de 1,5 milhão de pessoas, mas quando você engloba todos os municípios, os 21 municípios da região metropolitana, você vai ter algo aí em torno de 2,6 milhões de pessoas, né? E em algumas situações você tem conurbação, então esse crescimento acaba gerando, do ponto de vista de crescimento populacional e crescimento econômico, um círculo virtuoso. Agora, claro que tudo isso gera desafios, né? A gente tem, então, uma situação que gera, evidentemente, demanda por vários serviços urbanos. Então, você tem, claro, com o crescimento populacional, o crescimento da urbanização, você acaba tendo problemas de mobilidade urbana. Então, você tem pessoas que acabam, por conta do crescimento dos preços dos imóveis, né, do aumento dos preços dos imóveis, você acaba tendo pessoas que têm que morar cada vez mais distantes dos principais centros urbanos, né, que a gente tem no país. No caso aqui de Goiânia não é diferente.
E aí você vai tendo problemas de mobilidade, necessidade de você ter melhorias no transporte público, muitas pessoas gastando muito tempo para se deslocarem do trabalho até as suas residências. Você vai tendo demandas cada vez maiores por água tratada, esgotamento sanitário, serviços de escola, saúde, né, energia, coleta de resíduos. Você vai tendo também desafios em termos ambientais, porque às vezes você tem construções em áreas que não são adequadas, em costas, você vai tendo também uma impermeabilização cada vez maior do solo, isso vai tornando as cidades mais quentes. Então, são desafios que vêm junto com esse crescimento que a gente tem aí, né? Às vezes você vai ter também, bem relacionado a isso, uma oferta insuficiente de moradias, você vai ter regiões com informalidade, loteamentos irregulares, né? Como eu disse, ocupação em costas, áreas de vulnerabilidade, isso tudo vai gerando desafios urbanos que são, de certa forma, crescentes, que vêm junto com esse nível maior de urbanização, né? Então, isso tudo destaca a importância dessa pesquisa do IBGE. Consegue apresentar isso, inclusive, de forma espacializada, em forma de imagens, né? Consegue permitir a localização de vazios urbanos, a localização de grandes aglomerações urbanas, consegue também identificar onde é que você tem esses equipamentos públicos para atendimento da sociedade, né, da comunidade local, consegue, como eu disse, acompanhar essa expansão, verificar onde há densificação, estabilidade ou mesmo retração dessa urbanização. E tudo isso é importante para que você consiga ter políticas públicas eficazes frente a todos esses desafios que vão sendo desnudados a partir desses dados que o IBGE disponibiliza, de dados, inclusive, como eu disse, geoespacializados. Né? Aqui no caso de Goiânia aqui, e também de outras grandes metrópoles, né? É importante a gente colocar que esses desafios não são desafios que eventualmente devem ser enfrentados apenas por um município, quando você considera também essas grandes regiões metropolitanas, essas aglomerações, essas conurbações que envolvem vários municípios, isso exige a integralização de políticas de municípios conectados em uma mesma região urbana, né? Então, é algo que essa pesquisa do IBGE oferece, a possibilidade de você ter aí um planejamento territorial mais eficaz, de você conseguir identificar melhor esses desafios em termos de mobilidade urbana, de você conseguir identificar onde há necessidade de mais escolas, onde é a melhor localização de um hospital, onde você tem riscos climáticos que surgem com esse crescimento da urbanização maior, né? Então tudo isso ressalta a importância dessa publicação do IBGE, né? Áreas urbanizadas do Brasil. Eu convido vocês a dar uma olhada lá no site do IBGE e também para acompanhar as próximas edições e chama atenção, como eu disse, para esses destaques aqui em termos do estado de Goiás e em termos do município da capital, Goiânia. Muito bem, pessoal, com isso a gente finaliza essa nova discussão nossa aqui no nosso canal do YouTube, a economia que você entende. Eu aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Abraço forte!